Quando a gente fala em Hyundai no Brasil, muita gente só lembra do HB20 ou do Creta, mas a verdade é que a marca coreana sempre trouxe muito mais do que carros populares. Nos últimos anos, ela lançou modelos que eram o verdadeiro sonho de consumo. Sedãs luxuosos, SUVs enormes e até esportivos disfarçados, todos com aquele padrão de conforto e equipamentos que deixava os concorrentes babando. Só que, como sempre acontece, esses carros sofreram com a desvalorização e hoje custam o mesmo que muito carro básico 0 km. E é exatamente aí que mora a oportunidade. Enquanto tem gente pagando R$120 mil em SUVs compactos apertados ou sedãs sem graça, você pode ter um carrão da Hyundai com espaço, potência e tecnologia de sobra. Nesse vídeo, eu vou te mostrar 5 modelos da Hyundai que eram puro luxo, mas que hoje cabem no seu bolso. E já adianto, o último da lista vai te surpreender, porque ele entrega nível de carro premium alemão pelo preço de um popular completinho. Então já deixa o like, se inscreve no canal e vem comigo descobrir esses tesouros escondidos que a Hyundai colocou no mercado. Se o HB20 foi o carro que colocou a Hyundai de vez no radar dos brasileiros, o Elantra foi o modelo que mostrou que a marca coreana sabia jogar no campo dos sedãs médios com estilo e personalidade. Enquanto os rivais tradicionais, como Corolla e Civic, apostavam em linhas mais conservadoras, o Elantra chegou com um design ousado, cheio de curvas e vincos, que parecia muito mais moderno do que qualquer concorrente na época. Era um carro que chamava a atenção na rua, transmitia status e passava a imagem de quem queria algo diferente do feijão com arroz japonês. Por dentro, a proposta seguia a mesma linha. O painel em formato de onda, a iluminação azul em LED, os bancos envolventes e a central multimídia integrada ao console davam uma sensação futurista que fazia muito carro da época parecer ultrapassado. Além disso, o Elantra oferecia uma boa lista de equipamentos: ar-condicionado digital, piloto automático, bancos em couro, chave presencial e até teto solar em algumas versões. Ou seja, era um carro que realmente entregava requintes sem cobrar o preço de um sedã premium. E o motor? O Elantra usava um 1,816V de cerca de 160 cavalos vapor, aliado a um câmbio automático de 6 marchas. Não era um foguete, mas oferecia desempenho competente, especialmente em estrada, onde mostrava sua vocação para viagens longas. A dirigibilidade também era um ponto forte. Suspensão equilibrada, boa estabilidade e um rodar confortável que agradava tanto quem dirigia quanto os passageiros. Na época de lançamento, o Elantra custava por volta de R$75 mil a R$90 mil, valores que o colocavam acima de alguns concorrentes diretos. E talvez por isso ele tenha vendido menos do que merecia. O brasileiro ainda tinha aquela mentalidade de pagar mais caro apenas por um Toyota ou um Honda. Só que hoje, essa diferença joga a favor de quem quer comprar. O mercado esqueceu o Elantra e a desvalorização foi pesada. Atualmente, você encontra exemplares 2014 ou 2015 em ótimo estado na faixa de R$50 mil a R$60 mil. Ou seja, menos do que muita versão básica de Onix, HB20 ou Argo 0 km. É surreal pensar que por esse valor você pode levar um sedã médio com visual moderno, acabamento superior e equipamentos que muito carro atual ainda não oferece. Claro, como qualquer carro importado, exige atenção à manutenção. Mas ao contrário do que muitos pensam, peças para o Elantra não são um pesadelo. A Hyundai montou uma boa rede de concessionárias no Brasil e hoje há bastante oferta de componentes no mercado paralelo também. O Elantra é aquele tipo de carro para quem não quer cair no óbvio. É para quem olha para o Corolla e o Civic e pensa: eu posso ter algo mais estiloso e exclusivo pagando até menos. Um verdadeiro tesouro esquecido que mostra como a Hyundai sabia entregar carros diferenciados. No início da década passada, o segmento de SUVs estava começando a ganhar força no Brasil, mas ainda não era o fenômeno que vemos hoje. Quem queria um utilitário com estilo moderno e sem gastar uma fortuna normalmente acabava escolhendo o Tucson, que já fazia sucesso por aqui. Só que em 2010, a Hyundai resolveu subir o nível e lançou o iX35, que basicamente era a evolução natural do Tucson, só que muito mais sofisticado e chamativo. O iX35 trouxe para o mercado brasileiro um design arrojado, cheio de curvas musculosas, faróis alongados e lanternas modernas que o faziam parecer muito mais caro do que realmente era. Ele se destacava nas ruas e transmitia a imagem de um carro importado premium, mas com preço acessível. Por dentro, o salto em relação ao Tucson era ainda maior. Painel moderno, boa qualidade de acabamento, comandos bem posicionados e muito mais tecnologia embarcada. Entre os equipamentos, o iX35 oferecia ar-condicionado digital Dual Zone, central multimídia, piloto automático, bancos em couro, airbags múltiplos e até teto panorâmico em algumas versões. Para os padrões da época, era praticamente um carro de luxo disfarçado de SUV médio.
Na motorização, o X35 chegou ao Brasil com duas opções, um 2.0 flex de cerca de 170 cavalos e o 2.0 a diesel em versões mais caras. O motor a gasolina flex entregava desempenho decente, mas era o conforto e a suavidade do câmbio automático de 6 marchas que mais chamavam a atenção. Era um carro feito para rodar com tranquilidade, sem exigir muito esforço do motorista, especialmente em viagens longas. E o preço? Quando chegou, o X35 custava algo em torno de 95 mil a 120 mil reais, valores que o colocavam acima do Tucson, mas ainda bem abaixo de SUVs premium alemães, como o BMW X3 ou o Audi Q5. Isso o transformou em um sonho de consumo para muitas famílias brasileiras que queriam subir de patamar sem comprometer o orçamento. Hoje, a situação mudou bastante. O X35 sofreu com a desvalorização, principalmente por ser um modelo que já saiu de linha. Mas é exatamente aí que mora a oportunidade. Dá para encontrar exemplares bem cuidados na casa dos 60 mil a 70 mil reais. Menos do que muita versão intermediária de SUVs compactos atuais, como o Tracker ou o HR-V. E convenhamos, nenhum deles entrega o porte, o conforto e a presença que um X35 ainda tem. A manutenção, claro, exige atenção, mas nada que assuste. O modelo compartilha várias peças com outros carros da Hyundai e a rede de concessionárias consolidada no Brasil facilita a reposição. Ou seja, é possível rodar sem drama e sem ter que vender um rim para manter o carro em dia. O X35 é, sem dúvida, um dos exemplos mais claros de como o tempo pode transformar um carro que era aspiracional em uma oportunidade de ouro. Se você quer sair do básico, ter um SUV de respeito na garagem e ainda gastar menos do que imagina, esse Hyundai é uma escolha que continua fazendo muito sentido. Se tem um carro da Hyundai que representa luxo e sofisticação, esse carro é o Azera. Durante muito tempo ele foi visto como o topo da cadeia dentro da marca, rivalizando com sedãs de peso como o Toyota Camry e até alguns alemães de entrada como o BMW Série 5 mais básico. Ou seja, não era um carro qualquer. Quem tinha um Azera estava em outro nível. O que mais impressionava no Azera era o design. Enquanto muitos sedãs grandes da época tinham linhas conservadoras, o Hyundai apostava em curvas ousadas, grade imponente e faróis que davam um ar futurista. Não à toa, chamava a atenção em qualquer lugar que passava. Era aquele carro que todo mundo olhava e pensava, esse cara chegou lá. Mas o verdadeiro destaque vinha por dentro. O Azera entregava um acabamento digno de sedãs de luxo, couro de altíssima qualidade, bancos ventilados e aquecidos, regulagem elétrica com memória, painel moderno com iluminação azul característica da Hyundai e até sistema de som premium. Para 2012, era praticamente um avião sobre rodas, cheio de equipamentos que até hoje muitos carros novos não oferecem. Debaixo do capô, o motor 3.0V, 6 de 250 cavalos, era pura suavidade. Não era um esportivo, mas entregava um desempenho de sobra para um sedã executivo, com aceleração firme e retomadas seguras. O câmbio automático de 6 marchas completava a proposta, silêncio, conforto e eficiência para longas viagens. Na época do lançamento, o Azera custava mais de 120 mil reais, chegando perto de 150 mil reais em algumas configurações. E isso o colocava em um patamar bem alto, inacessível para a maioria dos brasileiros. Era o tipo de carro que muita gente sonhava, mas poucos podiam pagar. Hoje o cenário mudou radicalmente. O Azera sofreu uma desvalorização enorme, e é justamente aí que mora a oportunidade. Dá para encontrar exemplares bem conservados, ano 2012 a 2014, por valores que giram entre 55 mil reais e 70 mil reais. Estamos falando de menos do que muito SUV compacto básico, mas entregando um nível de conforto e status que esses carros jamais vão oferecer. É claro que manter um sedã grande com motor V6 exige responsabilidade. O consumo é maior, as revisões são um pouco mais caras, e os cuidados com a suspensão, por ser um carro pesado, não podem ser negligenciados. Mas ainda assim, o custo-benefício é difícil de ignorar. O Hyundai Azera é o típico exemplo de carro que envelheceu como um vinho. Perdeu o valor de tabela, mas continua entregando luxo, presença e conforto em níveis muito acima da média. Para quem sempre quis ter um carrão executivo, sem gastar uma fortuna, ele é uma daquelas oportunidades que aparecem de vez em quando e não podem ser deixadas passar. O Hyundai Tucson é um dos SUVs mais emblemáticos da marca. Ele chegou ao Brasil lá no começo dos anos 2000 e, de cara, conquistou uma legião de fãs. Mas foi na sua reestilização mais recente, entre 2017 e 2020, que ele mostrou que ainda tinha muito fôlego para competir em um mercado cada vez mais concorrido. Enquanto o Creta ocupava o espaço dos SUVs compactos, o Tucson assumiu a faixa intermediária, com porte robusto e aquele design moderno que a Hyundai já vinha aplicando em seus carros. As linhas da carroceria são limpas, mas imponentes, com grade hexagonal marcante, faróis afilados e lanternas que dão um ar sofisticado.
Era claramente um carro pensado para transmitir elegância sem perder o lado prático. Por dentro, o Tucson também subiu de nível. O acabamento, apesar de não ser de luxo como o Azera, entregava qualidade. Plásticos de bom toque, detalhes em preto brilhante e bancos em couro em muitas versões. O espaço interno era um dos pontos fortes, acomodando bem 5 adultos e ainda oferecendo um porta-malas generoso para viagens em família. Na lista de equipamentos, o SUV já trazia ar-condicionado digital, central multimídia com tela sensível ao toque, piloto automático, volante multifuncional e, em algumas versões, até itens como câmera de ré e teto solar. Não era o mais tecnológico da categoria, mas atendia muito bem quem buscava conforto no dia a dia. O motor, 1.6 turbo de 177 cavalos, aliado ao câmbio automático de dupla embreagem de 7 marchas, dava ao Tucson um desempenho muito competente. O SUV andava bem tanto na cidade quanto na estrada, com respostas rápidas e consumo dentro da média para um carro do porte. Já o 2.0 aspirado, mais simples, entregava menos empolgação, mas garantia robustez e confiabilidade. Quando foi lançado, o Tucson partia da casa dos R$ 140 mil, o que o colocava em uma faixa de preço alta, principalmente se comparado ao Creta e até a alguns rivais diretos como o Jeep Compass. Por isso, ele acabou ficando em uma espécie de meio-termo do mercado, admirado por quem conhecia seu valor, mas esquecido por quem preferia modelos mais famosos. Hoje, esse esquecimento virou vantagem. O Tucson 2017 a 2020 aparece no mercado de usados por valores que variam entre R$ 80 mil e R$ 100 mil, dependendo da versão e do estado de conservação. Para um SUV médio moderno, confortável e com um visual que ainda chama a atenção, é uma oportunidade difícil de ignorar. Claro, a manutenção de itens como o câmbio de dupla embreagem exige atenção, e revisões fora da rede autorizada podem ser mais baratas. Mas, no geral, ele é um carro confiável e que entrega muito mais do que custa atualmente. Se você busca um SUV que foge do óbvio, tem pegada mais sofisticada e ainda carrega o prestígio da Hyundai, o Tucson dessa geração é uma escolha inteligente. Ele mostra como dá para sair do básico sem ter que abrir mão de conforto ou gastar uma fortuna. Se a ideia é sair do básico e entrar no mundo do luxo de verdade, sem gastar como quem compra um 0 km mediano, o Hyundai Santa Fe é simplesmente uma das escolhas mais inteligentes que você pode fazer. Entre 2017 e 2019, esse SUV era sinônimo de status, conforto e tecnologia. Um carro que disputava diretamente com gigantes como Toyota SW4, Kia Sorento e até alguns alemães de entrada. Mas hoje, ele está muito mais acessível. O primeiro impacto já vem pelo visual. O Santa Fe dessa geração é imponente, com faróis afilados em LED, grade frontal larga e linhas musculosas que dão aquela sensação de poder. É um SUV grande, que ocupa espaço na rua e transmite presença, mas ao mesmo tempo tem um design sofisticado que não envelheceu nada mal. Até hoje, estacionar um Santa Fe em frente a um restaurante ou reunião passa aquela imagem de executivo bem-sucedido sem esforço. O interior é outro espetáculo. Quem entra percebe de cara que não se trata de um carro qualquer. Bancos de couro de alta qualidade, com ajustes elétricos, aquecimento e ventilação, dão conforto até em longas viagens. O espaço interno é generoso, seja para quem vai na frente ou nos bancos traseiros. Nas versões de 7 lugares, o Santa Fe ainda entrega a versatilidade de levar a família toda e mais um ou dois amigos, algo que SUVs menores só podem sonhar em oferecer. A lista de equipamentos é digna de carros de luxo. Teto solar panorâmico, ar-condicionado digital de 2 ou 3 zonas, sistema de som premium, central multimídia completa, câmeras de auxílio ao estacionamento e até assistentes de segurança, como alerta de colisão e ponto cego em algumas versões. Estamos falando de um pacote que, em 2017, custava mais de R$ 200 mil e justificava cada centavo para quem queria um carro realmente completo. Debaixo do capô, o Santa Fe impressiona ainda mais. O motor V6 3.0, 3 de 270 cavalos, é um convite para pegar estrada. Silencioso, suave, mas com força de sobra para mover o SUV com desenvoltura, ele entrega uma experiência de direção que poucos carros nessa faixa de preço atual conseguem igualar. O câmbio automático de 6 marchas é confiável e trabalha de forma harmoniosa, garantindo tanto conforto quanto respostas rápidas quando você pisa fundo. E aqui vem a parte mais interessante. Se em 2018 um Santa Fe custava facilmente R$ 210 mil ou até mais, hoje você encontra modelos 2017 a 2019 na faixa de 100 mil a 150 mil reais, 120 mil. Sim, o preço de um SUV compacto 0 km, como o VW T-Cross ou Chevrolet Tracker, que oferecem menos espaço, menos potência e bem menos presença. É quase um absurdo pensar que, pelo mesmo valor, você pode optar entre um carro pensado para o básico ou um SUV premium de verdade. Claro,
O Santa Fe tem um custo de manutenção um pouco mais elevado que um Creta ou um HB20, mas quando comparado aos rivais alemães, ele é muito mais acessível e com a robustez típica da Hyundai. A durabilidade mecânica é reconhecida e peças de desgaste comum não são difíceis de encontrar. Se o seu objetivo é sair do lugar comum, andar com a família em conforto de primeira classe e ainda desfilar com um carro que até hoje transmite status, o Hyundai Santa Fe dessa geração é um tesouro escondido. Um SUV que já foi sonho de consumo e que agora pode estar na sua garagem por um preço que parece brincadeira. E aí percebeu como a Hyundai criou uma linha inteira de carros que vão muito além do básico? Enquanto a maioria das pessoas corre para a concessionária e sai pagando mais de R$120 mil em SUVs compactos que entregam motor 1.0 turbo, acabamento simples e uma lista de equipamentos limitada, existe um mundo paralelo de oportunidades esperando por quem realmente pensa fora da caixa. Falamos aqui do Elantra, que mostra como dá para ter um sedã elegante, confortável e tecnológico por preço de carro popular. Do X35, que apesar de ter saído dos holofotes, ainda entrega robustez e presença de SUV médio por valor de hatch zero. Passamos pelo Azera, que é praticamente um executivo sobre rodas, com motorzão V6 e conforto de primeira classe custando menos que muito carro de entrada. Depois veio o Tucson, com seu visual moderno e desempenho competente, ideal para quem quer fugir do óbvio sem abrir mão de confiabilidade. E fechamos com o Santa Fe, que é a definição de luxo acessível. Um SUV premium, com espaço de sobra, potência absurda e equipamentos que até hoje fazem inveja em modelos de R$300 mil. O ponto é simples: carro bom não é o que acabou de sair da fábrica, é o que entrega mais por cada real investido. E a Hyundai soube criar modelos que envelhecem bem, continuam imponentes nas ruas e hoje estão disponíveis por valores que, sinceramente, parecem uma pegadinha. Agora, eu quero saber de você. Qual desses modelos da Hyundai você teria coragem de colocar na garagem? Você ficaria com o conforto do Azera, o luxo do Santa Fe, a pegada moderna do Tucson, ou prefere o equilíbrio do Elantra e do X35? Comenta aqui embaixo, porque eu quero ver a sua opinião. E claro, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho, porque aqui você sempre vai descobrir como andar de carrão sem precisar pagar preço de otário em concessionária. Esse é só o começo, e nos próximos vídeos vou trazer mais tesouros escondidos do mercado de usados que podem mudar completamente a forma como você olha para um carro. Quem pensa, anda de carrão. Quem não pensa, financia plástico duro por 60 meses. A escolha é sua.